É o nosso curso bíblico de 27 lições conhecendo o Criador. E nós agora vamos à 25ª lição, que traz o título Um Tesouro de Deus. Vamos conhecer qual é esse tesouro. Esse estudo também, ele é interessantíssimo para nós. E para iniciarmos, convidamos você a se colocar de joelhos na presença do Altíssimo. Eterno Deus, amado Pai que habita nos altos céus, estamos na Tua presença nesta hora, pedindo luz para mais uma vez abrirmos a Tua palavra. Amém. Conduza-nos neste estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esta é a nossa 25ª lição, um tesouro de Deus, e sem perder tempo, vamos à primeira pergunta. O mundo e tudo o que nele há pertence a quem? Salmos 24, verso 1, Salmos 50, versos 10 e 11. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Como vimos, tudo pertence ao Senhor nosso Deus, tudo é dele. Nós não temos nada aqui, nós somos apenas mordomos, ou seja, administradores, tomamos conta, mas tudo pertence ao Senhor. Alguém pode dizer assim, esse carro é meu. É? Deus criou todas as coisas. A matéria-prima que foi feita aquele carro, foi Deus quem criou. Tudo pertence ao nosso Deus. Pergunta de número 2. Que parte de nossos bens Deus reservou para si? Levítico, capítulo 27, do verso 30 ao 32. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a 5ª parte. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Então vemos aqui que, conforme as Escrituras, o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo que temos, o Senhor requer. Eu vejo isso, Tia Alegre, como que nós, ao devolvermos o dízimo, a 10ª parte daquilo que temos, nós estamos reconhecendo quem é o nosso provedor e quem é o dono de todas as coisas que temos. É exatamente isso que nós vemos aqui, conforme a palavra de Deus. Vamos à terceira pergunta. O dízimo serve para suprir de mantimentos a casa do Senhor? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Pergunta de número 4. Jesus reprovou a prática do dizimar quando aqui na terra? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então vemos aqui que Cristo realmente, ele não condenou o dízimo, na verdade, ele mostrou que deveríamos dar o dízimo, mas que o nosso coração tem que ser misericordioso, tem que ser justo e tem que ter fé, porque somente a prática do dízimo, ela em si, ela não tem valor. Nenhum. E outra coisa, tudo que fazemos temos que estar usando de misericórdia, de justiça.
E tudo que é feito sem fé não provém de Deus, não agrada a Deus. Deus olha o nosso coração. Então nós precisamos entender isso. Pergunta 5. Abraão, o pai da fé, devolveu o dízimo ao Senhor? Hebreus 7, 1 a 5. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Ficou claro que realmente Abraão deu o dízimo. E eu acho interessante esta passagem das Escrituras, porque muitos que desaprovam o dízimo na nova dispensação dizem que o dízimo foi para o povo de Israel. Mas nós vemos aqui com Abraão que ainda não havia nação israelita e Abraão já era fiel a Deus em devolver a 10ª parte, reconhecendo que Deus era o dono de toda a sua riqueza. Pergunta de número 6. Além do dízimo, Deus se agrada de nossas ofertas? Deuteronômio, capítulo 12, verso 6, capítulo 16, verso 17 e também 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme tiver prosperado, guardando-o, para que se não façam coletas quando eu chegar. Conforme vimos na Escritura, as ofertas também devem ser trazidas ao Senhor. Diferentemente dos dízimos, que já são estipulados por Deus, as ofertas elas são voluntárias, conforme o nosso coração propuser. Exatamente. Vamos à pergunta número 7. A generosidade deve ser uma característica do cristão? Atos capítulo 20, versículo 35, 2 Coríntios 9, 7, Lucas 21, 1 a 4. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Notemos aqui que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo, ele, ao ver as pessoas depositando as suas ofertas no gasofilácio, ele observou uma mulher
com 2 moedinhas, uma viúva. Note, ela depositou tudo o que ela tinha, deu de coração. Quando nós tivermos que fazer algo por alguém, ou quando tivermos que ofertar, façamos de coração, façamos com alegria, porque nós estamos contribuindo para o bem de outra pessoa. E Jesus Cristo deixou claro que é muito melhor dar do que receber. Ele diz assim: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. E nós, como cristãos, devemos viver para servir e não para ser servido. Agora, temos que ter cuidado com uma coisa. Muitos podem pegar esse texto e dizer assim: está vendo? Ela deu tudo, então nós temos que dar tudo. Tudo pertence a Deus, tudo é dele. Nós só apenas confirmamos aquilo que ele pediu. Olha, me devolva esta parte, e do seu coração dê aquilo que você propuser. Com alegria. Com alegria. Vamos então à pergunta de número 8. Como é vista a avareza diante de Deus? Lucas 12, 15 a 21 e 1 Timóteo 6, verso 10. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vemos aqui realmente textos fortíssimos em relação à avareza, ao amor ao dinheiro, à cobiça, coisas realmente que desencaminham os seres humanos na busca por tesouros que perecem. Notemos, Wagner, que ser rico não é pecado, que ter dinheiro não é pecado. O pecado é você amar tanto essas coisas, como aquele jovem rico fez, não é? Ele amava tanto as riquezas que foi incapaz de dar aos pobres, de seguir a Jesus Cristo. Então, se o dinheiro se tornar uma maldição na vida de alguém, é porque ele está sendo amado. Pergunta 9. É possível ao homem aqui na terra roubar a Deus? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que vimos aqui, meus queridos, é que muitas pessoas têm roubado a Deus realmente. Você pode roubar a Deus quando você não devolve aquilo que Ele pede. Quando você é egoísta, você está roubando a Deus. Você rouba a Deus nas mínimas coisas da sua vida, quando você não pratica aquilo que Deus quer que você pratique. Porque se você é mordomo de Deus, se está a serviço de Deus, o que você vai procurar fazer? A vontade de Deus. É isso que importa, é fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Vamos então à pergunta de número 10. Deus promete bênçãos aos que forem fiéis a Ele? Provérbios 3, 9 e 10 e Deuteronômio 15, verso 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra
e em tudo no que puseres a mão. Sem dúvida alguma, a fidelidade a Deus realmente traz bênçãos para aqueles que realmente honram a Deus, não só com dinheiro. No caso, nós estamos estudando sobre os bens, mas em todas as áreas de nossa vida, quando nós somos fiéis, Deus tem bênçãos especiais para a nossa fidelidade. Nós temos que entender uma coisa, queridos. Muitos estão aplicando os textos que nós lemos aqui, que nós estamos levando até você, para que eles possam enriquecer, para que você possa levar o seu dinheiro até ele, os seus bens até ele, e essa pessoa, esse pregador, esse líder, ele realmente, nós temos visto isso hoje, isso é grave. Um uso indevido desses textos, para que eles então possam viver uma vida de regalias à base da fidelidade dos fiéis. Embora eles não digam isso, que eles estão vivendo regaladamente, mas notem o seguinte, que aquela viúva pobre não diz que depois de ela ter dado as suas 2 únicas moedinhas, ela ficou rica. A riqueza que nós precisamos é a bênção espiritual na nossa vida, a riqueza da saúde. Isso é riqueza, isso realmente é dádiva de Deus para nós. Você não encontra nenhum dos apóstolos rico. Por quê? Porque eles se doaram, se entregaram a Deus, estavam para fazer a vontade de Deus. Você não vê os servos de Deus do passado, os profetas ricos. Você não vê aqueles profetas que foram escolhidos por Deus, cheios de riquezas, de pompa, a não ser quando nós encontramos ali Davi, reis que tinham um reinado e que eram servidos, né? Mas eles tinham que servir também. Mas do contrário, nós vimos todos aqueles que serviam a Deus, que eram fiéis a Deus, homens pobres, e que não usurpavam pelo simples fato de serem servos de Deus e que estavam na qualidade de apóstolos, eles pegando algo de alguém ou se enriquecendo. Nós não vimos isso na palavra de Deus. Ou seja, avalie se na sua igreja não estão abusando dos pedidos de dízimo, fazendo com que as pessoas vendam seus carros, suas casas, dizendo que através disso Deus vai prosperá-las e vai abençoá-las. Não permita isso. Se alguém usa esses textos para pregar esse tipo de mensagem, saiba que a Bíblia não aprova isso. É esse alerta que nós estamos querendo deixar para você nesta hora. Vamos à pergunta 11. Como nos chamarão os nossos vizinhos? Malaquias 3:12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta de número 12. Jesus nos aconselha a ajuntar tesouros aqui na terra? Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, certamente, o servo fiel, aquele que devolve aquilo que Deus pede, aquele que realmente usa aquilo que Deus lhe abençoa para beneficiar as outras pessoas, ele não fica aqui acumulando tesouros em exageros aqui para agraciar a si mesmo, como um servo egoísta. Mas quando ele é fiel e Deus lhe abençoa, o que ele faz? Ele ajuda outras pessoas, ele ajuda os pobres, ajuda na obra missionária de levar o evangelho eterno a todas as pessoas. Esse sim é um servo que usa bem as bênçãos que Deus lhe concede. A verdade é essa, nós devemos patrocinar a verdade. Vamos a alguns complementos. Há apenas 2 lugares no mundo onde podemos depositar nossos tesouros: na casa do tesouro de Deus ou na de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Cristo é contado do lado de Satanás e vai para fortalecer a causa dele. Testemunhos, volume 6, página 174.
Todos os bens materiais, posses, dinheiro, são dons de Deus e devem ser utilizados para a sua glória e também para o bem do nosso semelhante. Certa ocasião, o Salvador respondeu a uma pergunta feita pelos seus inimigos da seguinte maneira: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A parte do governo são os impostos, enfim, tudo que é tributável para o bem da coletividade, apesar de nós acharmos extorsão. A parte de Deus chama-se dízimo e ofertas. Deus estabeleceu o sistema sistemático de dízimos e ofertas, a fim de que por meio deles a sua casa possa ser mantida e possamos mostrar nossa gratidão ao Criador por tudo que Ele nos dá. O mandamento divino é: também todas as dízimas da terra são do Senhor, santas ao Senhor. Levíticos 27, 30 a 32. Pelo dízimo e ofertas voluntárias, nós demonstramos gratidão ao doador da vida. Devem ser utilizadas na divulgação do Evangelho e na manutenção de sua casa aqui na terra. Devemos dar com alegria, porque Deus deu tudo por amor a nós. João, capítulo 3, verso 16. Para concluirmos, o tempo presente é um período de solene privilégio e sagrada confiança. Se os servos de Deus guardarem fielmente o depósito que lhes é confiado, grande será a sua recompensa, quando o Mestre disser: presta contas da tua mordomia. Lucas 16:2, Obreiros Evangélicos, página 267. Nós gostaríamos que você tivesse consciência, através desse estudo, de que tudo que você tem não lhe pertence. Tudo que você tem, você precisa utilizar para promover a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro e também ajudar a tirar pessoas das dificuldades alimentares, vestuários, enfim, muitas coisas que os homens têm tido falta, coisas necessárias ao dia a dia. Para isso, nós devemos usar os nossos bens. Nós somos um conduto de bênção. Sejamos abençoados e abençoemos aos outros. Vamos orar. Amado Pai Celestial, queremos ser fiéis a Ti. Ensina-nos, ó Pai, a fidelidade a cada dia, para que não esqueçamos de quem somos, a quem pertencemos, quem nos dirige, que nos dá o mantimento, a vestimenta, porque nós sabemos que tudo pertence ao Senhor. Dá-nos essa compreensão. Nós nos colocamos em Teu altar, em nome de Jesus. Amém.